Rapaziada, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gui. Seguinte, tá rolando uma tretinha gostosa aí, né? Do Flow, Redcast, Sérgio Sacani. A gente vai ver um vídeo aqui, ó, que é a queda do Flow. E convenhamos, né? De um tempo pra cá, o Flow, e principalmente o Igor na pessoa do Flow, ele tá meio cansado, sabe? Aquele cara que, porra, tá de saco cheio do que ele faz. A gente vai ver aqui como é que ele foi caindo e como é que esse podcast foi perdendo a relevância, entre aspas. O link do vídeo original tá aqui embaixo. Pô, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí, por favor. O podcast é encerrado. 6 dias depois, Sérgio Sacani aposenta o Ciência Sem Fim. Porém, a queda humilhante do maior podcast do Brasil começou muito antes que isso. A gente vai ter um acordo aí Um ressarcimento, compra, tudo mais. ressarcimento e tal. Mas é isso, galera. Infelizmente eu errei em como a forma que eu comuniquei. O Monarca é burro? Aham. Eu acho que é. Mas tu aceitou essa porra? Tu que assinou essa merda? Eu vou cobrar em que Se justiça? tivesse continuado no Flow, cara, se não tivesse acontecido isso, né? Se o Igor e vocês bancassem até o final, tu acha que o Flow estaria onde hoje? De um lado, um cara que disse não pro sistema convencional, disse não pros beautiful people e disse sim pra sua essência e autenticidade. Por muito tempo, esse cara se foi cancelado de uma forma brutal. Porém, hoje parece se reerguer enquanto o outro lado dessa história vai entrando em uma decadência sem volta. Por que um podcast tão certinho que Cara, falar que o Monark tá se reerguendo é sacanagem. O cara foi perseguido, teve que fugir pros Estados Unidos, voltou. Não sei como tá a questão das finanças dele. A verdade é o seguinte, que os dois, pela proporção que eles têm, a mídia toda que eles carregam, eles não estão nada bem, pessoal, de cabeça. Se expor na internet é um trabalho mental muito ruim. Não pense que, tipo, gravar um videozinho, ganhar AdSense, vender um produto é legal. É legal, mas cobra um preço muito caro você tá na frente de uma câmera, você dar opinião, você se expor. Isso aqui não é pra todo mundo, e quando eu falo isso, não é porque, tipo assim, eu sou melhor do que você, ou fulano é melhor do que a gente. É porque isso cobra um preço mental muito grande. Eu não conheço nenhuma pessoa que entrou pra esse mundo de produção do conteúdo e ficou de boa, sabe, não, tranquilo. Pode pegar os grandes artistas e youtubers, todos eles têm algum tipo de transtorno, ansiedade, depressão, alguma merda dessa aí. sempre jogou ali dentro das 4 linhas, politicamente correto, que foi o criador de um dos maiores fenômenos da internet brasileira, está hoje enquanto um cara que parecia abolido das redes sociais ressurge das cinzas. Para responder essa pergunta, você precisa entender o que realmente está acontecendo com o Flow Podcast, além daquelas declarações bonitinhas e possivelmente A gente acabou de encerrar a nossa última live do canal do Vênus, que a gente tá anunciando uma pausa indeterminada, né, Cris? Sim. O Ciência Sem Fim também está entrando em pausa por tempo indeterminado, pessoal. Então, É curioso como recentemente anunciaram que 2 dos maiores podcasts do famoso guarda-chuva do Flow foram encerrados por tempo indeterminado, mas não quiseram explicar muitos os reais motivos sobre isso. Parece besteira, mas esses podcasts são como marcas do Flow, eram grandes ativos para a empresa e ninguém decide encerrar programas com anos de duração do nada. Então, depois de muita pesquisa, eu encontrei 3 motivos realistas que explicam não só a queda do Flow, mas também respondem àquela pergunta: por que um podcast que parece fazer tudo certo entra em decadência enquanto outros menores ganham cada vez mais espaço? Primeiro motivo, o efeito Redcast. Sérgio Sacani, que está aqui hoje, vai soltar uma bomba nesse podcast. Eu acho verdade, cara. que é o Flow. É verdade. Eu acho que o Flow ia dominar esse cenário se eles tivessem visto aquilo lá e falassem, caramba, olha isso aqui tá surgindo, vamos começar a fazer. Ele vou tem, soltar aí. ele tem informações confidenciais, eu não sei o que é. Eles iam dominar porque eles conhecem todo mundo da política, eles conhecem todo mundo do entretenimento, eles conhecem todo mundo. Eles conhecem todo mundo, eles conseguiriam fazer um monte de debate muito foda, mas muito foda. 30x1, 20x1. E assim, cara, chegou ao ponto do Redcast passar eles e hoje tá gigantesco o Redcast, mano. Você abre o TikTok lá, velho. Mano, tem muita coisa no Redcast, velho. A gente tá empatado com o Flow, cara. Olha Caralho, velho. só. Não, quer dizer- 4,55 milhões contra 4,55. Mês que vem a gente já passa, que o Flow tá demitindo, nós estamos contratando. Igor e Monark Que iniciaram um projeto e insistiram nele por longos 2 anos, sem ver nenhum lucro até finalmente esse jogo virar. A fome pelo resultado, a vontade de fazer esse sonho acontecer, fez o Flow ser o primeiro a chegar com esse formato de uma forma tão explosiva. Porém, quando você tá com a barriga cheia, fica mais difícil ter esse mesmo instinto caçador. Pelo contrário, com medo de que algo como o Monark Day aconteça novamente, dá pra perceber que a estrutura dos caras mudou completamente. Tudo mais profissional, mais técnico, mais corporativo. Cara, é muito complicado você depender de patrocinadores externos quando, de alguma forma, você emite opinião.
trabalhar produzindo conteúdo de opinião é extremamente perigoso. Porque eu tenho várias opiniões que são diferentes da sua. E se eu falo algo que é considerado polêmico e eu dependo de uma marca para que eu tenha recursos financeiros para manter meu projeto, eu tô lascado. Porque se eu começar a ter um cancelamento, aquela marca acha o seguinte: o que você falou não compactua com os nossos valores, então estamos cortando o teu patrocínio. Eu vou ficar sem dinheiro, e sem dinheiro como é que eu vou manter o projeto? Ninguém se mantém só com a AdSense. O AdSense, ele é como se fosse uma receita ali para tu pagar 1 salário, 2 salários para alguém. Agora, manter toda uma estrutura como eles têm de vários funcionários, equipe de corte, CEO, um monte de coisa, precisa de patrocinador externo. E é complicado você viver de patrocínio e dar opinião ao mesmo tempo. A não ser que aquela empresa esteja 100% alinhada com seus valores e princípios. Ativo, porém muito maior. Antes de te explicar melhor como esse cancelamento de Monark tá levando o Flow à ruína mesmo anos depois do ocorrido, você percebe que podcasts menores se tornaram uma ameaça para essa empresa. Flow teve uma estratégia de aumentar sua estrutura, crescer demais, muita equipe, operação complexa, e aí aquela analogia do navio cargueiro. Ele é muito grande, leva muito mais container, é muito mais valioso, atravessa o mundo inteiro, porém, o mínimo erro pode custar toda a embarcação. Ele é lento, pesado, difícil de conduzir. Se acontece ali algum imprevisto, você tá fudido para manobrar esse navio cargueiro de volta. Mas o que levaria o Igor a tomar essa decisão? Por que eles foram por esse caminho e não por algum outro qualquer? Programas como Redcast, por exemplo, vêm na direção contrária, já no estilo de um navio pirata e com aquela sede de tomar um espaço nesse cenário de podcasts. Serjão Sacani mostra como essa simples diferença é bem mais grave do que você imagina. Eu meio que tenho que fazer o Flow funcionar, eu tenho que fazer tudo que tá em volta do Flow funcionar. Isso consome pra cacete. Às vezes eu fico com... é como se tivesse uma névoa no meu cérebro e eu não fudeu, não produz mais nada. Então, pela estratégia que foi conduzida no Flow, empresarialmente falando, o que aconteceu? O CEO que entrou lá e o Igor resolveram gastar muito dinheiro investindo. Eles secaram o caixa, né? Você falou pra mim assim, cara, empresa é uma parada que a gente cria, a gente nutre, a gente faz o melhor possível ali, porque alguém vai comprar depois. Então já vai se desapegando aí, porque vai chegar uns caras pra querer comprar a tua empresa. Key Personal Risk. Esse é o termo do mundo corporativo que explica a tara do Flow em inflar o seu modelo de negócios. A tradução para esse termo é o risco de uma pessoa-chave. Ou seja, quando você tem uma empresa cujo fundador é a cara do negócio, você pode ter um risco muito grande, já que esse fundador pode ser cancelado, pode passar mal, pode ter um burnout, pode ter algum probleminha por menor que seja e afetar toda a companhia. Querendo ou não, o Flow já sentiu esse problema na pele no passado, e ter um cara como Serjão Sacani apresentando um de seus programas amenizava muito esse risco de uma pessoa-chave na empresa. Dia 30 de outubro de 2025, Serjão abre uma live para anunciar oficialmente a sua retirada do programa Ciência Sem Fim, um dos maiores canais do Grupo Flow. Para piorar, o cara que é considerado hoje o mestre dos podcasts ainda é contratado pelo concorrente Redcast. E aí tem um ponto muito interessante. Podcasts viraram programas temáticos. Não é mais aquela coisa de trazer um convidado e ficar jogando conversa fiada fora, falando da vida da pessoa, etc. Hoje os podcasts nichados crescem cada vez mais, o que poderia até ser uma oportunidade pro Flow. E mais do que isso, quando você é nichado, você consegue vender produtos e serviços específicos para aquele público. É muito melhor do que você ter um conceito muito aberto, que você fala com todo mundo e tudo mais. Se tem uma verdade que os gurus e todo mundo que produz conteúdo fala é: tenha um nicho definido. Fale para um público específico, para uma faixa etária, não sei. Mas quando você fala para todo mundo, cara, isso não presta. Já que eles possuem vários programas assim. Porém, a história do Vênus Podcast mostra que o buraco é bem mais embaixo. Segundo motivo, Vênus e a teoria da Coca-Cola. Como elas mesmas disseram, é uma pausa por tempo indeterminado. A questão é, será que o Flow vai fazer mudanças, tentar trazer o projeto de volta à vida, né, algum dia? Bom, só o tempo vai dizer, né? Que é o fim de uma era, né? Uma era da história recente aqui do YouTube, que ainda não faz parte da história, porque é o primeiro Flow, porque é o primeiro podcast feminino do Brasil, que é o fim do Vênus Podcast, né? Hoje todo mundo conhece a marca Coca-Cola. Então, se você parar para pensar que o propósito de se fazer uma propaganda é que as pessoas lembrem da sua marca e posteriormente comprem esse seu produto, porque atualmente uma marca centenária e mundialmente conhecida como a Coca-Cola ainda continua investindo bilhões de dólares em propaganda ao longo do mundo todo. Além de fazer propaganda para não ser esquecida, a Coca-Cola entendeu o problema do Key Personal Risk, mesmo sem passar por ele efetivamente. Isso porque cada ano que passa, as pessoas estão consumindo menos refrigerante, menos Coca-Cola
Coca-Cola. Hoje em dia, o consumo de Coca Zero já é bem maior que o de Coca normal. E o que a empresa Coca-Cola Company fez para mitigar esse problema de dependência, mesmo que essa dependência não seja de uma pessoa, e sim de um produto? Ela comprou marcas de suco, comprou marcas de água, comprou marcas até de refrigerantes, expandiu seu posicionamento para outras coisas que não sejam apenas vender Coca-Cola. Vênus não era um podcast com maior número de visualizações, porém tinha uma representatividade muito grande. Um dos primeiros podcasts chefiados por mulheres, carregavam pautas que esse público específico apoiava, tinha hosts com personalidade e posicionamentos bem marcados. Guarde bem essa palavra personalidade, até porque esse é um grande problema que assombra o Flow desde o fatídico dia em que Monark foi cancelado e expulso do programa. Terceiro motivo, a maior vergonha do Flow. Às vezes eu acho que aqui vai entrar numa polêmica, né? Tá. Às vezes eu acho que esse processo corporativo que rolou no Flow foi um esquema pra fuder nós, entendeu? Ou pra me fuder, entendeu? Mas um esquema pensado ou aconteceu naturalmente? Ah, tá. Eu tô achando que rolou uns acordos sombrios com as forças corporativas do mal, tá ligado? Corporativa que o Flow... Teve um momento que você pensou assim, puta, eu não queria crescer tanto? Eu cheguei a brigar com o Igor uma hora que ele tava criando um monte de projeto que ia custar dinheiro... meio que na loucura, Sei. Entendeu? E você falou, não, espera, vamos com calma. Exato. Foi voto vencido. Voto meio que vencido, Dia 8 de fevereiro de 2022, o dia em que a queda do Flow começa, o dia em que a alma do Flow é perdida, ou talvez vendida para pessoas chiques, como dizem as acusações. Fato é que nesse dia, Monark foi expulso do Flow, mas por que isso seria uma pouca vergonha? E além disso, os caras superaram esse cancelamento de patrocínio das marcas, como o evento de anos atrás resultaria em uma decadência do podcast nos dias atuais. Uma das grandes reclamações contra o Flow seria justamente o papel que Monark tinha antigamente, que era de ser aquele cara mais autêntico, com uma personalidade, um cara mais escrachado. A crítica comum em muitas pessoas é que Igor 3K não tem uma personalidade muito forte, é um cara meio neutro, meio em cima do muro ali para as coisas. E isso em um mundo polarizado, onde hoje o que reina é entre esquerda e direita, o bem contra o mal, um lado contra o outro. É como diz o ditado, o cara que fica em cima do muro leva pedra dos dois lados. Mais do que nunca hoje, talvez você tenha essa necessidade de se posicionar. Talvez pelo Monark Day, o Flow como um todo ficou com esse receio. Cara, na internet você tem basicamente dois caminhos para você crescer. Ou você é extremamente polarizado, seja para direita ou esquerda, ou qualquer assunto desse que seja de senso comum, ou você educa as pessoas. Você tem um canal de educação e você vai ali educando aquelas pessoas, ensinando, fazendo algo que agrega valor. Esse caminho, ele é mais demorado da educação, mas permite que você cresça. Ser polarizado sempre vai trazer números e um crescimento mais rápido para você. Só que isso vai cobrar um preço muito alto. Você vai virar refém daquilo que você defende. Eu conheço vários influenciadores, várias pessoas, eu tenho uma rede ainda de network com pessoas gigantescas no mercado, que elas são reféns de um personagem, que elas são reféns de opiniões e ideias, porque elas decidiram ir por esse caminho, polarizar, decidiram fazer desse jeito, e cara, é horrível quando você vai por esse lado, é horrível. Você se torna refém disso, cara. Em assumir posicionamentos muito claros, ser até meio incisivo em algum aspecto, seja ele político ou ideológico. Isso parece ser muito bom no curto prazo, até porque você pode dizer para as marcas que você não vai ser mais cancelado, que você é um programa mais aberto, que respeita todas as ideias e por isso pode alcançar todas as pessoas. Porém, isso é uma ilusão. No início, marcas pagam podcasts que não deem opiniões muito polêmicas. Podcasts deixam de ter opiniões polêmicas. As pessoas param de acompanhar porque ficou sem graça. Marcas tiram o dinheiro porque não dá mais lucro. Essa é uma fórmula perigosa que pode levar qualquer canal ao fracasso, mesmo na melhor das intenções. Monark era a coisa mais arriscada dentro do Flow. Era tipo uma usina nuclear que girava uma energia muito grande pro podcast, mas a qualquer momento podia explodir tudo. E é exatamente aí que mora a ironia de toda essa história. O Flow tentou se proteger dessa explosão, mas quando decidiram limpar a imagem, o que sobrou foi uma estrutura sem alma, um estúdio caro e do lado de fora, uma concorrência cada vez mais faminta por fazer algo novo e diferente. Esse vídeo não é um ataque ao Flow. Esse vídeo não é nem mesmo sobre podcasts. Esse vídeo é sobre você. É sobre as suas escolhas. Quantas vezes você deixou de fazer algo pelo medo da rejeição? Quando em sua vida você parou de jogar para ganhar e começou a jogar para não perder? Se isso te faz refletir, considere se tornar membro do canal. E é isso aí, rapaziada. Eu te explico a estranha ascensão e queda. Vou deixar o link do canal do Logos aí para você se inscrever. Dá um like aqui também no meu canal. Compartilha, comenta, faz alguma coisa aí. Tamo junto, é só o começo. Valeu.